A gente retorna ao flashback com a porradaria rolando solta entre os alunos das duas escolas e um aluno se destaca entre eles. A gente revê o aluno que tinha levado as flores e ele diz pra si mesmo: é ele, Bitor. Com ele sendo destaque numa página inteira. Os demais surpresos por ele ter aparecido. O aluno de Suzurão ataca e o derruba com tranquilidade. Então Bitor justifica sua aparição, dizendo: eu não gosto desse tipo de luta, mas eu não posso deixar a Rosen ser derrotada por Suzuran. A gente vê o aluno do Onigiri que havia sido mostrado mais cedo, feliz por Bitor ter aparecido, bradando aos demais que com ele com certeza venceriam. É revelado então a nós que o nome do aluno das flores se chamava Kawanishi, com o aluno de Suzuran comentando que a Rosen já estava dominando a guerra e que se não fizessem algo sobre Bitor, eles perderiam. A gente retorna brevemente ao presente com o aluno se arrependendo e lamentando seu ato, dizendo que só tinha a intenção de intimidar ele. Com a página sem texto, apenas com o visual dos dois se encarando, Kawanishi puxava de seu bolso um canivete, dizendo a Bitor: não mexa com a Suzuran. O delinquente da Rosen mantém a calma, reconhecendo a falta de honra do aluno de Suzuran, com a gente podendo notar o nervosismo dele. De repente, Bitor é atacado por outros dois alunos. Se distraindo da situação enquanto derrota os dois, ele então se surpreende enquanto vemos Kawanishi atrás dele, fincando seu canivete para então, numa cena silenciosa, Bitor cair encolhido no chão, com os demais alunos parados em choque. O capítulo então retorna ao aluno do Onigiri, dizendo a si mesmo: Makio-san, eu vou lidar com Suzuran. No caso, Makio-san é o sobrenome de Bitor. Pra logo o outro aluno que o acompanhava cortar o clima dizendo: você vai ter que lidar com Rosen primeiro. Eu sei, ele diz. Após o curto alívio cômico, ele fala: apenas espere pra ver, Makio-san. Ele então parte, chamando seu parceiro pra jantar. No caso, eu e ele, né? Eu e o amigo dele. A gente pode notar que o cara acabou de botar um onigiri pra dentro e já quer comer de novo. Esse personagem, ele é curioso. A gente vai ver muito mais sobre ele. Depois disso tudo, a gente retorna pra Genji se enrolando numa máquina de cigarro, com uma voz perguntando a ele: aí, mano, a máquina tá dando problema? Era o mesmo aluno do onigiri de antes. Ele então ajuda Genji dando um chutão na máquina, fazendo o cigarro cair. Temos então a confirmação de que seu sobrenome é Narumi. Ao se perguntado pelo outro, com ele justificando que só estava ajudando um cara enquanto puxava um cigarro do seu maço. Oi! Uma voz diz enquanto um isqueiro é estendido a ele. Tá aqui a Genji. Narumi Taiga. Genji então, num ato de cortesia e respeito, acende seu cigarro. O número 1 de ambas as escolas tem seu primeiro encontro. Depois daquele vídeo piloto que acabei por fazer, né? Agora podendo ter um padrão de edição mais definido, já que com aquele era bem experimental, agora talvez, né, eu consiga manter mais uma identidade mais, né, na edição, com as transições, com a narração devagar. Eu sei que eu vou pegando o jeito, mas pô, o capítulo 1, cara, ele é muito grande e ele, assim, ele esquenta e esfria bem rápido, sabe, com esse final, né, ia ficar meio esquisito acabar de repente, não sei se ia ficar esquisito, mas ia acabar muito do nada, se eu fizesse tudo num vídeo só, igual foi no vídeo passado.
Mas eu decidi trazer pra esse porque senão o capítulo atual, o capítulo 2, é muito frio. Não tem quase nada rola no capítulo 2, é só papo, é só conversa. Mas é interessante ver como a lore vai ser apresentada pra gente, porque esse flashback ainda não foi dado tanto contexto, vai ser dado contexto... logo menos vai ser dado contexto, então não tenho o que se preocupar. É isso. O capítulo 2 começa em outro dia, com a gente tendo uma página colorida da escola Rosen, com Narumi entrando no salão de judô. Mas logo a gente pula pra Genji e os outros 3 dando um rolê, com essa página muito foda deles no metrô. Cara, os detalhes das roupas dos personagens é muito foda, porque é realmente uma adaptação do filme. Os caras... Porra, cara, o ilustrador ele faz... Tipo, o personagem com roupa de marca, tá ligado? Marca que a gente conhece, foda-se. O estilo de arte do Hirakawa, cara, ele colocando essas roupas de marca é muito foda. Enfim. Genji vira pra Shuta e pergunta se o ramen daquele lugar realmente era bom. Com Shuta reafirmando a lealdade dele ao nosso protagonista, dizendo que confiou a vida nele. E o mínimo que Genji pode retribuir é confiando na recomendação de ramen dele. Max então já começa a falar de mulher e os dois já ficam meio putos. Como sempre, Isaac logo corta o clima de molecagem dizendo que eles estão sendo muito descuidados. Perguntando para eles se eles sabem que estação é essa. Com os dois já sacando de cara, mas dizendo que não ia dar nada. Pra logo depois a gente ouvir alguém gritando: "Aí! Tá olhando o quê, porra?" Ai. Os 3 percebem que Genji não tava mais lá. Com um careca gritando com ele, Genji se justifica que nunca viu tantos carecas de uma vez só, com a gente podendo ver uma página completa com ele e esses estudantes. Um deles fica puto e segura Genji pela blusa, chamando pra porrada, com o outro completando que se ele não tá intimidado, quer dizer que ele não é de lá. Genji então retribui ao careca, também segurando pelo uniforme, dizendo: "Eu não tô querendo briga, mas se você tá vendendo, eu compro." A gente então ouve Isaac gritando com ele, conseguindo esfriar as coisas pelos caras terem reconhecido ele. Agora confirmando que eles são de Suzuran, Isaac então apazigua as coisas de vez em sugerindo os carecas a dispersarem antes que dê alguma merda maior. Eles vão embora dizendo uma última vez pra Isaac, pra ele avisar pra aquele cara sobre o pacto de não agressão. A cena acaba e a gente retorna pra Rosen, com o narrador dizendo: "Academia Rosen, vulgo Killer Corps. Até hoje, Suzuran nunca foi unificada. A monolítica Rosen, por outra vez, tem tido apenas um chefe durante determinado tempo há gerações. A escola toda estruturada ao redor dele e o mesmo a detém com um punho de aço. Uma das regras da Rosen é que, fora os líderes, todo aluno deve raspar a cabeça. Por causa disso, eles também são reconhecidos como o exército Skinhead. Chefe da Academia Rosen, Narumi Taiga." Só pra deixar claro, Skinhead não é nada em relação a esses extremistas que a gente vê aqui no ocidente e tal. É só uma forma de... é um adjetivo pra definir um cara ou um grupo de carecas, sabe? Não tem nada a ver com caras que apoiam o cara bigodudo ou qualquer coisa absurda do tipo, sabe? Enfim. Depois disso a gente vê 2 alunos. Podemos assumir que o que pergunta é um líder, buscando saber se um deles tinha avisado geral sobre a reunião que iria ocorrer. O mesmo aluno pergunta a Narumi, dizendo ser o único dos 4 líderes veteranos a estar ali, com Narumi disparando um arroto, ironizando que aparentemente nenhum dos outros aceita como chefe da Rosen. Com outro aluno dizendo que os calouros e segundistas que não apareceram provavelmente estão do lado desses líderes. Então Narumi levanta e diz para esquecerem Suzuran por enquanto. Primeiro, a gente lida com Rosen. É importante, né, a gente ver a dualidade entre a Suzuran e a Rosen, porque é basicamente uma anarquia versus ditadura, sabe? Porque a gente pode notar que a Rosen, ela é de certa forma mais limpa, enquanto a Suzuran é aquela fortaleza coberta de grafite e as salas de aula todas destruídas e tal,
com os alunos se comportando da forma que eles querem. No filme, né, a base ali do Genji, que é naquela piscina com a logo da GPS, a Rosane não tem nada disso. Até com o uniforme mais claro, né, a gente consegue perceber que o sistema dele é mais organizado, só que logo a gente vai ver que tem alunos que não se contentam com isso, sabe? É óbvio que vai ter aluno ou outro que não vai ter esse senso de subserviência igual a maioria desses carecas tem. A gente retorna pra Genji e os outros almoçando, com Izaki explicando sobre o pacto de não agressão a Genji, que basicamente diz que alunos de Suzuran e Rosane devem ficar fora do território do outro. Genji não entende muito bem o motivo disso. A gente então recebe uma pequena aula de história sobre as duas escolas. 2 anos atrás, Suzuran era dividida entre 3 facções. Uma era liderada por um veterano, Nakai. Outra, pelo também veterano Kawanishi. E a última por um segundista chamado Katsuragi. Naquela época, Suzuran constantemente lutava contra Rosane, a escola dos carecas de agora há pouco. Considerando que as 2 escolas tinham apenas delinquentes, era de se imaginar que não seria tão estranho. Mas tinha confrontos entre eles praticamente todos os dias. Em certo momento, as coisas chegaram a um caminho sem volta. Então, foi decidido que resolveriam as coisas de uma vez por todas. Do nosso lado, Nakai-san e Kawanishi-san se uniram. Juntos, tinham mais de 100 homens. Rosane tinha mais ou menos 150. Era insano. Quase todo mundo carregava alguma coisa. Uma espada de madeira, um bastão, uma barra de ferro ou qualquer outra coisa. Todos estavam lá por sangue e ninguém iria nos parar. Foi muito mais do que uma mera luta entre delinquentes. Lá, tinha um cara absurdamente forte na Rosane. Sem arma nenhuma, ele conseguiu derrubar uns 20 caras de Suzuran. Na tentativa de parar ele, Kawanishi-san o atacou com um canivete. A cena retorna para Genji dizendo: um canivete? Todos passaram dos limites naquela luta. Isso vale para Kawanishi-san também. Ele o acertou no estômago. O cara da Rosane morreu 2 dias depois. Chuta completa e Maxi logo diz que aquela imagem não saía da cabeça dele de jeito algum. Izaki então completa: depois disso, Katsuragi-san, que não participou da luta, conversou com a Rosane, decidindo que ambas as escolas ficariam fora do território uma da outra, assim formando o pacto de não agressão entre a Suzuran e a Rosane. Genji se lembra daquele dia que acendeu o cigarro de Narumi, ligando os pontos por ele usar o uniforme da Rosane. Izaki pede a Genji para deixar a Rosane quieta, que agora que eles venceram o exército Serizawa, a antiga facção mais forte de Suzuran, é hora de tomar o controle da... Genji já tinha metido o pé junto com Shuta. Everything is quiet. Cara, é impressionante como o Genji é totalmente oblivious de tanta coisa que acontece em Suzuran. Porque, assim, né, a gente vai... Ele tá prestes a se formar, isso dá pra gente concluir que esse aí é o 2º semestre, então... A gente tem, teoricamente, pouco tempo mais com esses caras, entendeu? Porque eles aí estão tudo na... A maioria deles estão no 3º ano, no caso, então eles só vão se formar e acabou. E o Genji simplesmente não sabe de nada, cara. Ele chegou lá, chegando, foi pro terraço, apagou o nome do Serizawa, colocou o nome dele, juntou com Ken Kadagiri, recebeu uns conselhos ou outro e realmente conseguiu tomar o topo de Suzuran, mas a unificação é uma coisa muito difícil. Porque, assim, teoricamente, né, ele só pode chegar igual ele chegou com a gangue do Shuta, sentou a porrada nele na frente de todo mundo e pronto. Mas, por outro, não é tão complexo, porque no caso do Maxi foi aquela missão do encontro em grupo, mas é incerto sobre como ele conseguiria, né, já que ele tá preso com o Rindama e agora ele vai ter esse pequeno desvio de hiperfoco que vai ser a Rosane. Ele vai prestar atenção na Rosane agora.
Caminhando pela rua, Genji chuta a conversa, dizendo que Izaki realmente não ia parar de falar tão cedo. Com Shuta virando pra Genji, dando aquele mesmo discurso dele estar obcecado em vencer o Lindaman, com Genji já meio incomodado. Mas Shuta logo então menciona Ken-san, com mais uma lembrança das últimas palavras dele a Genji. Ele então recorda: Ken-san, a primeira vez que conheci ele foi quando eu me transferi pra Suzuran. Quando você me encontrou, você me confundiu com outra pessoa. Eu pensei que ele era só um cara forçado se achando em Yakuza, agindo de um jeito fodão e meio sábio. Acabou que ele também tinha ido pra Suzuran e me deu muitos conselhos sobre como tomar o controle da escola. Eu jantei com ele, fui a encontros em grupo com ele, lutei lado a lado com ele. Essas foram suas últimas palavras pra mim. Genji, alcance o topo. Eventualmente houve um boato de que ele morreu no conflito da Yakuza. Cara, é sempre bom a gente ter flashback do primeiro mangá. Porra, eu queria que tivesse o primeiro, mas só tem 6 capítulos, se eu não me engano. Eu acho que é. Tipo, porra. E a gente pode ver que o mangá, só nesses 6 capítulos, ele já é um pouquinho diferente do filme. Tem algumas cenas que tem no filme, mas não tem no mangá. E vice-versa, sabe? Infelizmente. Genji então retorna pra Shuta e ele diz que Ken-san ainda estava vivo. Com ele achando um absurdo. Ele tá por aí, eu tenho certeza. Os dois tomam o próprio caminho, finalizando a cena. A gente pula pra uma cena totalmente desconexa dessa, com a primeira mulher do mangá sendo desenhada. E, cara, o traço do Hirakawa, eu acho que ele é incapaz de desenhar a mulher. É tipo uma versão distorcida do Boichi, sabe? Porque, tipo, o Boichi desenha o homem daquele jeito super foda, absurdamente do caralho. Enquanto o Hirakawa desenha o homem desse jeito também super foda. Mas ao invés do Boichi, que é daquela forma, assim, quem já viu o screenshot daquele mangá da Nami, sabe do que eu tô falando. Enquanto o Hirakawa desenha a mulher, tipo, whatever, tá ligado? Em Clover, cara, tem uma personagem, ela é meio tomboy assim, então você vê que o Hirakawa foi colocado contra a parede ali porque ele desenha uma mulher no shape de homem, só que sendo uma mulher. Que a única diferença é um rosto mais fino e, bem, mulher, basicamente. Com ela no carro batendo papo com o cara, indo embora logo depois. Esse cara olha o relógio e é revelado que ele é um dos líderes da Rosen, Riki Akumakiri. Com ele dizendo que ainda tem um tempinho pra matar até o próximo encontro. Uma voz diz: você tá até deixando mulher te levar pra casa agora? Tô ficando com inveja. Era Narumi, que foi cobrar ele por não ter aparecido na reunião. Confuso, Kumakiri reclama dele ter ido lá só pra encher o saco, dizendo que tá ocupado demais, que essa é a 4ª namorada dele. No futuro a gente vai ver um cara que compete muito bem contra esse cara. Kumakiri argumenta que tá pouco se fudendo pra quem chefia a Rosen, dizendo que só quer liberdade pra fazer o que quiser e que Narumi só atrapalhava. Ele então joga um onigiri pra Kumakiri. Com ele um pouco confuso sobre o que aquilo significava, Narumi então dizia que aquele era o último dia que ele ia poder fazer o que bem entendesse, cobrando a ele um juramento de lealdade. Como a gente pôde ver e como eu falei mais cedo, capítulo quase que completamente frio. Não tem muito o que dizer, né? Querendo ou não. Fora o flashback que eu puxei do primeiro capítulo, a gente só teve esse lore dump e alguns desenvolvimentos alternativos que a gente teve
E aquele pequeno monólogo do Genji sobre o Ken-san é interessante, porque a gente já tem essa informação, só que ele não tem essa informação. Ele não sabe que o Ken-san tá vivo. É algo que poderia ou não poderia estar ali, whatever. Esse capítulo foi mais algo introdutório, né, porque sempre é importante pegar o leitor no primeiro capítulo. Eles deram um gosto pra gente com a luta do Genji contra o Lindemann. Deram aquela cena foda do Genji acendendo o cigarro do Narumi. Além do pedacinho do flashback com o Bito sentando a porrada nos caras. Então, eu acho que é... Assim, claro que no próximo capítulo vai esquentar muito mais. Vai ser... Talvez até o vídeo seja até menor. Porque no próximo capítulo aí sim vai ter bem mais coisa interessante. Vai ter luta e tal. Então, esse segundo aqui foi só um capítulo de desenvolvimento que eu, por opção, puxei flashback. Não sei se tem muito mais o que dizer. Então, faz aí o que você tem que fazer. Se gostou, compartilha aí com algum amigo que você acha que possa ter interesse em Crows e Worst. E é isso. Tamo junto. É só o começo.